Olá, bom dia. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez para mais uma mensagem de fé e esperança. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a relação entre Jesus Cristo e a ecologia. Tema tão atual, não é verdade? Para isso nós vamos ler um texto bíblico inicial e depois iremos até Romanos. Esse primeiro texto está em Colossenses 1, a partir do versículo 18, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, preste atenção agora, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, eu quero abordar hoje com vocês o que o sacrifício de Cristo fez para que todo mundo agora, todo esse planeta, pudesse ser reconciliado com Ele. Para isso eu vou fazer um breve relato histórico, saltando por certo alguns pedaços, algumas questões dentro do contexto bíblico. Mas é importante que nós façamos isso. Francis Schaeffer, um teólogo, um escritor, ele vai relatar para nós que o primeiro mandato dado por Deus foi de zelar e cultivar do jardim. Isso antes do pecado, antes da entrada do pecado no mundo. E Francis Schaeffer chama esse mandato de mandato cultural. E mais além, nós vamos observar que ele não foi revogado, ele não foi retirado, mas ao contrário, nós, devido ao pecado presente, é que vamos então, infelizmente, corromper toda a obra criada por Deus. Obra essa magnífica e maravilhosa que encanta os nossos olhos. É interessante, então, nós iniciarmos com isso. O Senhor Deus, depois de criar o homem, dá a ele a ordem que ele cuidasse, zelasse do jardim que havia sido criado. O planeta ali no seu início, no princípio, de maneira extraordinária, de maneira ímpar, ou seja, sem ter nada corrompido, é dada ao homem essa ordem. E o homem começa denominando, dando nome aos animais. Queridos, no Antigo Testamento, naquela cultura ao qual é escrito o Pentateuco, e não diferente nos dias de hoje, dar o nome a alguma coisa, a algo, a algum ser, significa que você assumiu a responsabilidade do cuidado dele, de zelar para que ele tenha uma vida plena. Eu fico aqui imaginando, os animais foram passando, enquanto fossem animais domésticos, tranquilo, mas eu fico imaginando um leão indo até Adão, um jacaré indo até Adão, ainda que alguns já tenham esse texto apenas como uma retórica, uma metáfora, mas eu, enquanto cristão, e não fundamentalista, mas um cristão bíblico, eu creio piamente nisso. E eu fico imaginando o leão chegando diante de Adão e Adão denominando cada animal, inclusive os selváticos. E isso implicava a ele agora o cuidado e o zelo por essa obra magnífica criada por Deus. Isso é extraordinário. Ponto. Adiante nós vamos ver que com a entrada do pecado já começa a haver um decréscimo para essa obra. Aparecem os cardos, os abrolhos, ou seja, espinhos e coisas que estariam presentes em meio à natureza. Mas ainda assim, essa natureza, obra criada por Deus, é para ser cuidada por nós. E olha que bacana, com a queda do homem, com a ascensão de Israel, o chamado de Abraão, a ascensão de Israel, o estabelecimento na terra, é entregue então aos sacerdotes ali a função de oferecer um sacrifício. E aí nós começamos já a ver um desequilíbrio que o pecado promoveu e provocou na terra. Animais eram mortos já na época do deserto, quando do tabernáculo, plantas eram utilizadas
esmagadas, queimadas para poder fazer ali o incenso e assim sucessivamente. É interessante nós observarmos que depois no Monte do Templo, lá em Sião, também o sacrifício que ali era oferecido diariamente. Dá um exemplo rápido e objetivo para você entender como que o sacrifício de Cristo é importante para a restauração de todo mundo, de todo esse planeta. Você já imaginou diariamente a quantidade de animais que eram queimados no Monte do Templo? Você já imaginou o cheiro que dali saía, fruto dessa queima? Você já imaginou a fumaça que subia? O sangue, por exemplo, que ali em cima era retirado, que era, né, quando o animal era sacrificado, parte desse sangue, as carcaças desciam o Monte Sião e caíam no Ribeiro de Cedron. Por isso que o Ribeiro de Cedron era um rio morto naquela época. Hoje não, mas naquela época era. Inclusive havia cemitérios ao redor ali do Ribeiro de Cedron. Depois de atravessar o Ribeiro de Cedron, você subia no Monte das Oliveiras, tá certo? Onde Jesus Cristo, inclusive, ali ele vai ter muitas vezes, estará ali muitas vezes orando e buscando o Senhor. Mas olha para você ver a fumaça subindo, a contaminação do rio, isso tudo provocado por esses sacrifícios que foi estabelecidos devido ao pecado que entrou no mundo. Olha o que o pecado promoveu. Mas aí vem Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E ele morre na cruz do Calvário e define para todo sempre agora a extinção desses tipos de sacrifício, a extinção de todos os ritos que do Antigo Testamento vinham, o sacrifício dos animais, o cordeiro que era oferecido anualmente, enfim, tudo é extinguido, pois o seu sacrifício, como diz a Bíblia, de uma vez só, por todo, resolveu o problema. Com isso, diminuiu a poluição no Monte Cedron. Com isso, o ar ficou mais leve no Monte Cedron. Com isso, o ribeiro que cortava lá embaixo, o Cedron também, ele ficou despoluído. Inclusive hoje é um ribeiro que tem águas que são límpidas, são limpas. Olha que coisa maravilhosa, que o sacrifício, eu estou dando um simples exemplo que nós não temos tempo aqui de ficar. Talvez, quem sabe, numa próxima oportunidade, possamos oferecer um estudo bíblico mais amplo sobre isso. Estou dando um exemplo direto e objetivo, como que o sacrifício de Cristo, de fato, como diz esse texto, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, aqui na terra e lá no céu. Quando eu leio Isaías e vejo o leão andando com o cordeiro, a criança colocando a mão na toca da áspide, do basilisco, e nada acontecendo, quando Cristo vier em glória, eu fico estupefato de ver como que nós voltaremos à situação inicial antes do pecado. E eu quero fechar lendo Romanos 8, para que não haja dúvida sobre o que nós estamos falando. Olha o que Romanos 8 vai dizer, e no versículo de número 22 em diante diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, o que se espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vê que toda a criação geme, aguardando o dia glorioso que Cristo vai voltar para nos buscar, onde que tudo será restaurado e tudo novamente voltará à situação endêmica, à situação ao qual era antes do pecado. Por isso, queridos, não é à toa que Jesus disse: não vos conformeis com esse mundo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cabe à igreja, muito pelo contrário, que hora e vez nós nos pegamos trazendo essa mensagem estupefata e sem pensar, que eu fico assustado, de que quanto mais tragédia e destruição, melhor é, porque Cristo está mais perto. A própria obra de Cristo restaura ecologicamente as circunstâncias que outrora havia sendo destruído. Como que eu, como igreja, posso concordar que haja desmatamento, que haja poluição, que haja extinção de animais? Isso é fruto do pecado e ação do diabo no mundo. Mas nós, igreja, devemos estar, de fato, trazendo uma mensagem libertadora, uma mensagem que vai além de nossas paredes, uma mensagem que vê a possibilidade e a situação já hoje daquilo que acontecerá no final. É claro que em plenitude, que em perfeição total é só quando Cristo voltar. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, como cristão, e diante do que lemos aqui agora na palavra, que é verdade,
conformar e trazer uma mensagem concordando com a destruição e com a total devassa no meio ecológico. Mas essa deve ser a nossa mensagem, tá certo? Não adoramos o pau e a pedra, não adoramos a árvore, não adoramos isso, adoramos o Criador dela. E esse Criador, o primeiro mandato dado a nós seres humanos, e não revogado, foi a de cuidar e cultivar. E o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vem e prova isso nitidamente, que ele cuida e tem cultivado a permanência desse mundo. De maneira maravilhosa, tem mantido e sustentado esse mundo. Então, como exemplo dele, como Paulo diz, sendo imitador de Cristo, nós também devemos estar preocupados sim com a destruição da natureza, com a destruição ecológica desse mundo. Por isso, queridos, essa é a mensagem de hoje. A obra de Cristo, Jesus Cristo, ele veio para trazer essa consciência também ecológica. Claro que, em primeiro momento, seu sacrifício é para nos salvar, e eu não vou mudar isso, é a verdade da palavra, indiscutível. Veio para salvar o homem, mas também o seu sacrifício, como lemos em Colossenses, como lemos em Romanos, tem um viés também de reconciliação de toda a obra, de reconciliação de tudo quanto há nesse mundo. Fato esse que acontecerá em plenitude, como diz o profeta Isaías e como diz outros escritores. Obra essa que será por completo quando ele vier em glória, onde habitaremos num novo céu e numa nova terra, como diz Apocalipse no seu último capítulo. Essa é a mensagem de hoje, queridos. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, como você viu, ele veio para reconciliar tudo e todos. E ele quer trazer você para dentro da sua obra de salvação. Por isso, receba ele como Senhor e Salvador em sua vida. E como nós hoje, junte-se, alinhe-se a nós para podermos levar essa mensagem reconciliadora para todo o planeta, para todos aos quais a nossa voz puder alcançar. Que Deus te abençoe hoje e até o nosso próximo encontro com mais uma palavra de mensagem, mais uma mensagem de fé e esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.